Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 1. Vamos falar hoje sobre o ciclo padrão a ar Otto, tá? É o ciclo idealizado do funcionamento de motores cujo processo de ignição é iniciado através da centelha de uma vela, né? Uma faísca. No caso dos motores a gasolina e os motores movidos também a etanol. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um ciclo, né? Um ciclo termodinâmico, tá? Imagina que aqui dentro, ó, dentro aqui do cilindro, tem ar, só ar, tá bom, pessoal? E esse ar aqui, ó, ele passa por todo o processo do motor aqui, tá legal? Naturalmente, o fluido que está ali dentro, ele passa por diversos estados termodinâmicos para produzir potência, tá legal? Então, o que acontece? Quando é que ele completa o ciclo? Quando o fluido ele passa por diversas modificações, estados termodinâmicos, e no início do ciclo ele volta ao estado inicial, tá legal? Ou seja, um ciclo termodinâmico é qualquer série de processos termodinâmicos tais que, ao transcurso de todos eles, o sistema regressa a seu estado inicial, tá? Ou seja, o fluido ativo, tá? O fluido ativo, ele cumpre a função no ciclo, tá? Através de modificações do seu estado termodinâmico, e quando o ciclo reinicia, ele está exatamente com as propriedades de quando ele começou. Tá legal, pessoal? Mas, pessoal, o que é o ciclo padrão a Otto? Por que ele tem esse nome? Tá? Bom, o motor de combustão interna é uma máquina extremamente complexa. Tá? É complexa do ponto de vista do fluido ativo, que é a mistura ar mais combustível. Tá? Então, o que acontece? Né? Tem combustão, tem compressão, tem saída de gás. Então, essa mistura ar mais combustível ali, que vai gerar explosão, que vai gerar gases, tem sua composição sempre ali, né, sendo alterada. Então, eles são complexos de se estudar. Além disso, os próprios quatro tempos dos motores, né, que a gente estuda aqui, admissão, compressão, explosão, escape, já são processos complexos por si só. Tá legal? Então, o que a gente faz? Para que a gente consiga estudar como esses motores funcionam, nós adotamos uma série de hipóteses que simplificam a nossa vida, tá legal? Então o ciclo padrão Aroto, ele é a simplificação do ciclo de funcionamento dos motores reais, cuja ignição se dá por uma centelha de vela. Tá legal, pessoal? Mas vamos ver então agora quais são essas hipóteses simplificadoras que nós vamos adotar aqui durante o curso. Primeira coisa, tira o combustível da jogada. Tá legal? Ali dentro dos cilindros vai ter apenas ar e esse ar vai ser considerado um gás perfeito, tá? Só para relembrar, um gás perfeito é quando o gás ele tem uma massa específica muito baixa, tá? Porque as suas moléculas, o livre caminho médio entre as moléculas do gás ele é muito elevado, é grande. Logo, a energia potencial intermolecular ela é tão baixa que pode ser desprezada. Então, é praticamente como se as partículas ali, as moléculas, estivessem cada uma por si, tá? Nesse caso aí, o ar é chamado de gás perfeito, tá? Não só o ar, qualquer gás que cumpra essas condições é chamado de gás perfeito. Você já conhece a equação de gás perfeito, né? PV igual a RT. Pressão vezes volume é igual à constante do gás vezes a temperatura, tá? Observe que aqui, ó, eu não tenho o termo de massa. Por quê? Porque eu estou usando o volume específico, aquele metro por quilograma, tá? Como aqui é por quilograma, eu não preciso utilizar a massa aqui. Pressão em quilopascal, volume específico, como eu já disse, metros cúbicos por quilograma. Constante do gás, kJ por quilograma Kelvin, tá? E a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. Só para relembrar, como é que eu faço para converter a temperatura de Celsius para Kelvin, tá? Não é grau Kelvin, é só Kelvin, tá, pessoal? Eu pego a temperatura em graus Celsius e somo com 273, tá? Como é que a gente vai calcular o R? Lembrando que a gente vai trabalhar com ar, tá, pessoal? A constante do gás, de qualquer gás, é dado pela diferença entre o calor específico do mesmo a pressão constante e do calor específico a volume constante, Cp menos Cv. Nós vamos considerar que o Cp e o Cv do ar são valores constantes. Então, o Cp vai ter 1,0035 kJ por quilograma Kelvin e o Cv 0,7165 kJ por quilograma Kelvin.
Às vezes, tá, pessoal, nos exercícios, vocês podem ver esse valor aqui arredondadinho aqui no fim, tá? Então, eu posso usar 1,0035 ou 1,004 e o CV 0,7165, 0,717, tá? Pode ser, às vezes eu uso um, uso o outro, vocês também podem fazer isso, fiquem à vontade, tá? Caso só vocês vejam essa diferença de valor nos exercícios, tá? Então, olha só, a constante do ar é 1,0035 menos 0,7165, que dá 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Logo, esse aqui então vai ser a constante do ar que nós vamos utilizar, tá? Fixamos o CP, o CV e a constante do gás aqui do ar, tá legal? Outra razão importante para a gente aqui é a razão entre os calores específicos, tá? Que é uma dimensional e eu chamei ele de K. Se eu pegar o calor específico a pressão constante e dividir pelo calor específico a volume constante, eu vou ter um valor de 1,4. Esse K, essa razão, vai ser muito útil para a gente também. A gente vai ver nas equações aí mais para frente. Outra simplificação. Pessoal, a gente não vai ter fluxo de ar mais combustível entrando, nem gases de combustão saindo. Então, é como se o cilindro ele fosse fechado, tá? Então aqui é lacrado. O ar que está aqui dentro, que vai representar o ciclo, vai simular o fluido ativo, né? Ele não tem fluxo, ele não entra nem sai. O que está ali dentro é o que vai ficar, tá? Então aqui as válvulas estão sempre fechadas. Não tenho fluxo entrando nem fluxo saindo. Com isso, eu não tenho admissão nem escape. E lembra o seguinte, ó, se está fechado aqui eu não tenho fluxo de massa, massa não entra, massa também não sai, eu estou falando de um sistema, tá? As únicas coisas que cruzam a fronteira de um sistema termodinâmico é calor e trabalho, tá legal? Então, nesse caso aqui, para estudar o que está acontecendo aqui dentro, eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica para sistemas, tá legal? Então aqui, outra coisa, os processos de combustão e compressão, eles são considerados isoentrópicos, tá legal, pessoal? Ou seja, eles são considerados adiabáticos e reversíveis, tá? Adiabático é que o calor não é perdido, parte do calor não é liberado para o ambiente nem nada. O calor que está ali dentro, tá? Que vai fornecer trabalho, ele não é perdido, ele se aproveita todo ali, tá? Então é um sistema isolado, tá? E ele também é reversível, tá? Antes de eu falar um pouquinho mais do que é reversibilidade, eu tenho que falar para vocês o que é entropia, tá? Entropia é um conceito muito louco, na minha opinião, porque ele é meio abstrato. Mas ele tem a ver com o quê? Com a bagunça que um sistema tem, tá? Quanto maior o tempo, maior a bagunça o sistema vai ter. Então pense o seguinte, ó, isso é entropia. Pense o seguinte, imagine aqui, ó, uma situação completamente idealizada, tem moléculas de gás aqui dentro de um cilindro e elas estão todas organizadas, bonitinhas, tá legal? Com o passar do tempo, o que vai acontecer com elas? Elas vão se movimentar e elas vão se desorganizar. Ou seja, a entropia do sistema está aumentando com o tempo, tá? Então a entropia é o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema, tá? Agora, quando eu estou dizendo que um sistema é reversível, eu estou dizendo que o sistema ele sofre alterações, ele pode passar por diversos estados termodinâmicos ali, sofre alterações, mas eu não tenho uma variação de entropia nesses processos aí, tá? A entropia sempre aumenta, mas quando eu considero um sistema reversível, eu não tenho aumento de entropia durante o processo, tá? É um processo idealizado. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E como é que vai fazer a combustão? Né? Como é que eu vou simular a combustão só com ar ali dentro? Bom, eu vou fazer o seguinte. O que vai fornecer o calor que vai simular a combustão é o calor recebido de uma fonte quente, tá? Fonte quente é como se fosse um objeto completamente, ele é idealizado ou para corpos muito grandes, tá? Que é o seguinte, ele vai fornecer calor sempre numa mesma taxa, tá? Então o calor que entra no motor aqui, tá? Que esquenta o ar, o calor que esquenta o ar, ele é sempre recebido numa taxa constante, tá legal? E este processo que simula a combustão ocorre num processo a volume constante, um processo isocórico, tá legal? Então, parte desse calor que entra aqui, que o ar recebe, é o que vai virar trabalho, que é potência, tá
tá legal? Trabalho por tempo é potência. Parte dele vira trabalho e parte do calor é rejeitado por uma fonte fria, tá legal? O calor também sai a uma taxa constante e a fonte fria é aquele corpo que pode receber calor a uma taxa constante, ou seja, não tem variação de temperatura, tá? Nem a fonte quente nem a fonte fria tem variação de temperatura, tá legal? E esse processo de calor sendo cedido aqui para a fonte fria é um processo também que ocorre a volume constante, ou seja, isocórico, tá legal? E o trabalho então realizado vai ser o quê? A diferença entre o calor que entra e o calor que sai, tá? Então, pessoal, outra coisa aqui, desculpa. Meu sobrinho entrou aqui, eu tava fazendo sinal para ele ir embora, por isso essa pausa. É o seguinte, pessoal. Então, vamos ver qual que é a cara do ciclo padrão Aroto, tá? Como é que é a cara dele aqui. Ó, é o seguinte, pessoal, esses são os diagramas do ciclo, tá? Eu tenho um diagrama pressão por volume e também o diagrama temperatura por entropia. No momento, o pressão-volume é o mais importante pra gente, tá? É ele que vai mostrar pra gente as condições do pistão, onde o pistão tá, onde é a compressão, onde é a explosão e tudo mais, tá? Então vamos lá. Ó, no ponto 1 aqui, que é o início do ciclo, tá? Que é o início do ciclo, o que vai acontecer? O pistão tá no ponto morto inferior. Ou seja, é o volume máximo da câmara, é o volume total da câmara de combustão, tá? À medida que o pistão sobe, o que vai acontecer? O volume vai diminuindo, o ar tá aqui, tá? O ar tá aqui dentro. O volume vai diminuindo, então o ar vai sendo comprimido até que ele chega no ponto morto superior, tá? Então nesse ponto aqui, ó, o pistão está no ponto morto superior. Naturalmente, com a compressão já teve uma subida de pressão. O volume diminuiu, pressão subiu. Tá legal? Agora, pessoal, o pistão está aqui. Neste ponto aqui, ó, o que vai acontecer entre o 2 e o 3? Por que essa pressão subiu desse jeito? Tá? Olha a subida de temperatura também, ó. Tá? Por que subiu? Porque aqui está entrando calor, tá legal? Então, o processo que simula a combustão ocorre entre o ponto 2 e 3 do gráfico, tá? O pistão está aqui, ele recebe calor e veja que a variação de volume não ocorre, é um processo a volume constante. Recebeu o calor? O pistão vai retornando para o ponto morto inferior, tá legal? Chegando no ponto morto inferior, ele cede calor para a fonte fria, processo que também ocorre a volume constante. Então, dois pontos que eu tenho troca de calor. Entre o 2 e 3, que é o que simula a combustão, e entre o 4 e 1, que é o calor sendo rejeitado. Tá legal? Justamente, ó, pessoal, o que acontece? Olha só. A área do gráfico aqui, essa área que está aqui do gráfico, é também, geometricamente falando, é o valor da potência produzida nesse ciclo, tá? Porque qual que é a ideia do ciclo? Fazer esse ciclo aqui para produzir potência, tá? Então ele faz esses passos aqui para produzir potência e a potência pode ser calculada através da área do gráfico aqui, do gráfico pressão por volume, tá legal? Então essa é a cara, pessoal, do ciclo Otto, do gráfico do ciclo Otto. Esse gráfico vai ajudar muito vocês nos exercícios ali, então desenhem ele do lado ali e vão seguindo os pontos. Quando vocês vão seguindo os pontos ali, vocês não se perdem, é fácil de fazer, tá? Ciclos, depois de um tempinho, você fica craque porque os passos sempre se repetem, tá legal? Então, pessoal, já sabemos que entre o ponto 2 e 3 é calor que entra e entre o ponto 4 e 1 calor que sai. Mas como é que a gente vai calcular esse calor? Tá legal, pessoal? Como é que a gente vai calcular esse calor aí? Eu não sei porque estava separado, ele juntou aqui os trem aqui, mas depois eu vou separar, tá bonitinho aqui. Tava separado, ele juntou. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Como eu falei, eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica para um sistema. Tá legal? Primeira lei da termodinâmica para um sistema, a diferença entre o calor e o trabalho é igual à variação de energia interna do sistema, tá legal? Onde o trabalho, o W, é uma integral de pressão vezes a variação de volume do ponto inicial ao ponto final, tá legal? Entre os ciclos aí, entre os passos do ciclo, né? Então olha só que acontece? A variação
de volume não ocorre, né? Nenhum ponto de onde recebe calor. Não tem variação de volume aqui, nem aqui. Logo, o dV, que é a variação de volume, é zero. Se é zero aqui, significa que a produção de trabalho também é nula. Tá legal? Então é zero. Então esse termo inteiro aqui, ó, é zero. Logo, eu posso dizer que o calor é igual à variação de energia interna. Energia interna final menos energia interna inicial. Só que, olha só, pela definição, calor específico a volume constante é variação de energia interna sobre variação de temperatura. Tá? Se eu passar o dt aqui para cima, eu tenho que a variação de energia interna é igual a CV dt. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou integrar o du e vou integrar o CV dt. Só que o CV dt, eu considerei, o CV é uma constante. Lembra que eu falei lá atrás que a gente vai fixar o valor? Se é uma constante, eu posso deixar para fora da integral, né? Então eu vou integrar só dt, da temperatura inicial à temperatura final. E aqui vou integrar o du também, da energia interna inicial à energia interna final. Tá? Então o que eu vou ter aqui no fim da integração? Eu vou ter que a variação de energia interna é igual o CV vezes a variação de temperatura. Tá? Se a variação de energia interna é calor, eu posso dizer que calor, então, é CV vezes a variação de temperatura entre os estados final e inicial. Só que eu tenho dois pontos de calor aqui. Eu tenho o calor entre 2 e 3, que eu vou chamar de QH, que é o calor que entra. Tá legal? É o calor que entra. É igual a CV vezes T3 menos T2, né? Temperatura no ponto final menos o ponto inicial, da adição de calor. E também o ponto onde sai calor, que eu vou chamar de QL e vou utilizar o módulo desse valor, ou seja, vou utilizar o valor absoluto, que é dado por CV T4 menos T1. E vou utilizar o valor absoluto dele, tá? Cuidado com isso. Tá legal, pessoal? Então essas são as equações que nós vamos utilizar quando iremos falar de troca de calor. Tanto na entrada quanto na saída, tá? Outra coisa, com isso a gente pode também já ter o conceito de trabalho líquido. O trabalho líquido, né, o trabalho realizado aqui, é dado pela diferença entre o calor que entra e o calor que sai, tá? Então é o QH menos o módulo de QL. Com isso aqui também, e já tendo o conceito, né, o trabalho realizado e quanto o calor entra, eu já consigo ter ideia de rendimento. Rendimento é basicamente o seguinte: quanto trabalho eu realizei para determinada quantidade de calor que entrou, né? Então, é o trabalho, é o que eu produzi em cima do que eu recebi. Qual foi o aproveitamento que eu tive, né? Então, WL sobre QH, tá? Eu posso dizer também que o rendimento é QH menos QL, já que WL é QH menos QL, dividido por QH, que é igual a 1 menos QL sobre QH. Tá legal, pessoal? Outras equações que vão ser úteis para a gente no ciclo padrão Aharoto são as relações entre as temperaturas 2 e 1 e os volumes específicos entre 1 e 2, tá? Olha só, pessoal, V1 sobre V2, deixa eu voltar aqui, vou botar aqui, ó. V1 sobre V2, olha só, o volume 1 é lá no ponto morto inferior. No ponto 2 é lá no ponto morto superior. Então a razão entre os volumes 1 e 2 é a taxa de compressão. Tá bom, pessoal? E a taxa de compressão de 1 para 2 é a mesma, numericamente, né? É o mesmo valor da taxa de expansão, de 3 para 4. Tá legal, pessoal? Então eu posso dizer que a taxa de compressão de 1 para 2, numericamente, tem o mesmo valor que a taxa de expansão de 3 para 4. Tá? Então com isso, olha só, T2 sobre T1 é V1 sobre V2, K menos 1. E também tem a relação entre T3 e T4 e os seus respectivos volumes específicos. Ora, como eu falei que a taxa de compressão é V1 sobre V2 e numericamente a taxa de expansão é a mesma, posso dizer que a taxa de compressão é calculada com V1 sobre V2 ou V4 sobre V3. Tá? Com isso, o que acontece? Eu posso tirar uma nova equação com a igualdade das temperaturas aqui. T2 sobre T1 é igual a T3 sobre T4. Tá legal, pessoal? Então, eu tenho uma equação, duas, três, quatro equações para trabalhar ali durante o ciclo. Além, claro, da equação também do gás perfeito. PV igual a RT. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Para a gente entender como é que funciona, vamos fazer um exemplo aqui.
O motor a gasolina é alimentado com ar a 95 kPa e 300 Kelvin. O ar é então comprimido num processo com taxa de compressão 8:1. Sabendo que o combustível libera 1.300 kJ por quilograma de ar no processo de combustão, determina a temperatura e a pressão imediatamente após este processo, tá? Pessoal, então a temperatura e a pressão imediatamente após o processo de combustão é no fim dele, que é no ponto 3, tá legal? Então, o que eu estou procurando é o P3 e o T3, temperatura no ponto 3, pressão no ponto 3. O que eu tenho de dado? Eu tenho que a pressão de entrada é 95 kPa. Eu não sei porque que ele fez isso com as equações aqui, que sacanagem, estava bonitinho, ele juntou tudo. Mas vamos que vamos, depois eu separo. Pressão 95 kPa e temperatura igual a 300 Kelvin. Pessoal, essa aqui ó, são as condições de entrada do ar. Então são as condições no ponto 1, lá na parte quando o ciclo começa. Tá legal? Tenho também a taxa de compressão, 8:1. Eu tenho o calor que entra simulando a combustão, 1.300 kJ por quilograma de ar, e quero T3 e P3. Então, olha só. Através da relação de temperaturas e de volumes, que é a taxa de compressão, já tenho T1, tenho a taxa de compressão e sei que o K vale 1,4. Com isso, consigo calcular o T2. Então, T2 é 300, tá? Joguei o T1 aqui para cima, vezes 8 elevado a 0,4. K, né, é 1,4 menos 1, 0,4. Com isso, eu já sei que a temperatura no ponto 2 vale 689,2 Kelvin. Tá? Tá legal, pessoal? Olha só. Então, eu já tenho o QH, já foi me dado. Eu sei quanto vale o meu CV, utilizei 0,717. Acabei de calcular T2. Com isso, já consigo calcular o valor da temperatura 3, que é a temperatura após o processo de combustão. Tá? Eu sei que T3, arrumando a equação aqui, QH sobre CV mais T2. Logo, T3 é igual a QH, que é 1.300, CV 0,717, mais o T2, 689,2. Tá? Com isso, a temperatura após a combustão é de 2.502,3 Kelvin. Beleza, pessoal? Tá? Já sei também ó, que a taxa de compressão V1 sobre V2 e que o volume volume específico 3, é igual ao volume específico 2, tá? V3 é igual a V2, que eu posso dizer que é V1 sobre RV. Com isso, olha só, eu consigo, através do PV igual a RT, calcular quanto que vale V1. 0,287 vezes 300 dividido por 95, tá? Estou fazendo apenas esse termo aqui de cima, o V1, tá? Dividido pela taxa de compressão, que é 8. Logo, o volume específico ali no fim da combustão é de 0,1133 metros cúbicos por quilograma, tá? Utilizando novamente a equação de gás perfeito, eu consigo calcular qual a pressão ali no fim, já que eu já calculei a temperatura, o volume específico. Logo, P3V3 igual a RT3. P3 é o R do ar, 0,287 vezes a temperatura, 2.502,3, dividido pelo volume específico 3, que é 0,1133. Com isso, eu tenho que a pressão lá no ponto 3 é de 6.338,6 kPa. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para a aula de hoje. Ciclo padrão Aroto. Desculpe apenas por esses errinhos aí das equações, eu não sei o que aconteceu. Estava certinho na apresentação quando eu fiz, agora não sei porque ele juntou. Mas é isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai dando nossos pulos aí. Então, grande abraço e até mais.